Adelante, Luis. Boa tarde. Então, daremos início aqui à terceira sessão da Cátedra de Design, Arte e Ciência, que é aqui uma iniciativa interdisciplinar que desde 2021 oferece esse espaço de diálogo e reflexão nessas inter-relações, né, para pensar problemas contemporâneos. A cátedra ela é gerida por uma rede, isso eu acho que é uma grande diferença para pensar hoje esse lugar de debate, né, entre o Museu de Arte Contemporânea do Chile, o mestrado em Mídia Artes da Universidade do Chile, a Rede Media Lab Brasil, que é composta aí pela UFG, UNB, Unifespa, a PUC aqui de Campinas, da onde eu falo, o Instituto Mauá de Tecnologia, Unesp, Unicamp e a Federal do Mato Grosso, bem como a Universidade Autônoma do México, e as faculdades de Ciências Naturais e Engenharia e de Artes e Design da Universidade Jorge Tadeu Lozano de Bogotá. O tema desse semestre é a habitabilidade digital, né, que a gente procura aí pensar e trazer palestrantes para falar sobre os modos de vida no contexto da tecnologia digital, pensando as relações com o ambiente externo e o que implica a nossa forma de ser e de habitar o mundo. Então, a gente vem aí preocupado com problematizar as particularidades também da criatividade, né, nesse processo atravessados pela tecnologia. E hoje, então, a gente tem o professor Fábio, eu vou apresentar a aluna Natália Gamboa, que é quem vai apresentar o professor Fábio. Bom, a Natália Gamboa é tununguense e antropóloga pela Universidade Nacional da Colômbia, concluiu o mestrado em Estudos e Processos Criativos em Arte e Design na Universidade Autônoma de Ciudad Juárez, do México, e ela se interessa pela etnografia como uma possibilidade de cocriação e explora narrativas além do texto, como caligramas, colagem, fanzines, esboços e desenhos. O oeste de Boyacá é uma área produtora de esmeraldas na Colômbia e é nesse território que ela vem consolidando uma proposta etnográfica desde 2011. É um caminho que vem traçando por meio da guaqueria, da música, dos desenhos e de uma conceituação do mundo da mineração, e que busca continuar e aprofundar nessa jornada que está agora fazendo doutorado em Design, Arte e Ciência. Ela tem apoiado vários projetos de pesquisa qualitativa, incluindo pesquisas sobre saúde mental em contextos rurais, na Universidade Externado de Colômbia e na Pontifícia Universidade Javeriana, e é também professora e pesquisadora convidada em universidades da América Latina. Atualmente, ela leciona na Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia, no curso de bacharelado em Ciências Sociais. Então, obrigada, Natália, por favor. Olá, boa tarde. A gente me escuta bem? Sim. Tudo bem? Então, vamos aproveitar e vou falar em português. Espero que a gente dê certo alguma coisa que eu fale, tá bom? Obrigada pela apresentação, professora Luísa. Hoje temos como convidado principal da palestra o professor Fábio Duarte. O professor é diretor associado do Cienciado City Lab, em Massachusetts. Ele é o pesquisador principal desta área. Ele é também autor, entre outros, de diferentes artigos. A turma fez a leitura de 2 artigos particularmente, que hoje falaremos um pouco. O professor é do Brasil, então muito obrigada, professor, pela sua apresentação. Esperamos que e sabemos que será de muito conhecimento para nós. Eu sou antropóloga, professor, então seguro algumas das perguntas têm ou melhor, são realizadas desde uma perspectiva social.
É por isso que estão as perguntas que a gente compartilhou com você e tem essa visão, tá? Então, muito obrigada. Então, vamos começar. Obrigado a todos. Obrigado a Luísa pelo convite. É um prazer estar aqui, vê-la de novo. Eu vou tentar falar bem devagar. Se tiver rápido, vocês me avisem, por favor. E, Natália, e para todos, as perguntas não importam se vêm da área de filosofia ou de física. Elas têm que ser claras. Palavras difíceis não significam pensamentos complexos. Use palavras fáceis, poucas palavras, vá direto ao ponto. Eu vou então compartilhar minha tela para a gente começar a apresentação. Então, como a Natália falou, eu venho do MIT e desse laboratório especificamente chamado Sensible City Lab. É um laboratório que existe faz 20 anos e o instituto é um instituto cujo tema é Mens et Manus, ou seja, cabeça e mãos. Tudo que a gente faz no MIT, a gente tenta trazer para uma realidade concreta, seja ela na indústria ou seja na sociedade. O MIT parece estranho, mas o MIT ele tem programas em literatura, ele tem alguns professores com prêmio Pulitzer, que é o mais importante da literatura dos Estados Unidos, tem curso de antropologia, filosofia, além das engenharias, claro, que ele é mais famoso. O laboratório foi criado há 20 anos e a ideia, quando foi criado pelo diretor Carlo Ratti, era que há 20 anos a cidade concreta, a sociedade, a gente estava lidando tanto com as pessoas, com o mundo físico concreto das cidades, mas também com os meios digitais e com os dados que estavam impregnando todas as nossas áreas. E hoje, para nós, isso é muito simples, com carros autônomos, com telefones celulares, com rede sem fio. Isso era menos comum há 20, 25 anos atrás. E o laboratório vem trabalhando bastante com essa imensidão de dados que a gente produz no dia a dia. Mas, além disso, o laboratório também tem um aspecto muito grande de mão na massa, ou seja, a gente vai para a cidade desenvolver sensores, colocar equipamentos para coletar dados que não existem de outro modo. Eu vou mostrar para vocês alguns projetos aqui. Um projeto com dados que existem, quaisquer um de nós podemos acessar esses dados para fazer pesquisa e outros trabalhos que a gente teve que desenvolver os sensores para buscar esses dados. O laboratório ele vem publicando em revistas bastante importantes. Então, essa aí são as 3 capas que eu coloquei, porque não só as nossas pesquisas são publicadas em jornais como Science, Nature, mas também algumas delas a gente ficou na capa, porque a gente tem um cuidado muito especial em fazer a visualização de dados, uma maneira que a gente consiga transmitir os resultados da pesquisa de uma maneira atraente, visualmente atraente para o leitor. O laboratório é localizado em Boston, nos Estados Unidos. Vocês veem aquela bolinha escrito MIT, mas a gente tem também alguns laboratórios distribuídos pelo mundo. Então, a gente tem as cidades, as bolas verdes, são cidades com as quais a gente teve colaboração por 3 anos, e as cidades em preto são as cidades que a gente tem pessoas permanentemente localizadas. Então, a gente tem pessoas em Estocolmo até o final desse ano. A gente tem um laboratório grande com 10 pessoas em Amsterdã, faz 9 anos já.
A gente tem um laboratório em Dubai, com 6 pessoas. E a gente inaugurou em maio, não, agosto, o laboratório no Rio de Janeiro, no Brasil. E a gente está contratando pesquisadores para o laboratório do Rio de Janeiro. No total, somos mais ou menos 50 pessoas. E eu vou falar, então, para vocês agora de 4 projetos. O primeiro dos projetos, chamado Assinatura da Humanidade, ele é um projeto com o que a gente chama de dados oportunistas. Dados oportunistas são dados que nós geramos para uma finalidade, mas daí nós, no laboratório, usamos esses mesmos dados para outra finalidade. Exemplo, cada vez que você pega um Uber ou um táxi, o Uber, com certeza, você está gerando alguns dados, como a sua localização, a hora que você pegou o Uber, com qual motorista você pegou, para onde você foi. Esses dados são importantes para a empresa Uber. Porém, a gente fez vários trabalhos com esses dados do Uber para entender, por exemplo, as conexões sociais na cidade. Um exemplo, se as pessoas ricas elas se deslocam tão extensamente quanto as pessoas mais pobres, se as pessoas ricas e pobres se encontram em alguns pontos da cidade, mesmo que seja durante a sua viagem ou não. Então, esses dados para Uber importa apenas para otimizar a viagem. Mas a gente, de uma maneira oportunista, consegue usar esses dados para entender outro fenômeno urbano. E nesse trabalho, a Assinatura da Humanidade, foi feito alguns anos atrás, a gente lidou com um aspecto que nós vivemos até hoje, que é uma presença completa do smartphone conosco. A gente está conectado o tempo inteiro e gerando dados o tempo inteiro. Então, a gente fez um esforço muito grande por alguns anos de coletar todos os dados, os metadados dos telefones celulares, smartphones. Então, a gente não estava preocupado com o conteúdo da mensagem. A gente estava preocupado que a pessoa estava usando o smartphone para fazer download de vídeo, upload de vídeo, mandar e-mail, acessar a internet. E a nossa hipótese era que, talvez, se a gente usasse apenas os padrões de comunicação, ou seja, não o conteúdo, mas apenas quais aplicativos as pessoas usavam em diferentes países do mundo, a gente conseguiria entender um padrão multicultural do mundo todo. E isso é o que a gente fez. Vocês veem aqui a gente coletando só os metadados. Então, quantos usuários estavam compartilhando som, coletando vídeo, mandando e-mail. E a gente foi agregando isso em diferentes escalas temporais, em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. E a gente começa a ver cada cor é um tipo de atividade diferente. A gente vai vendo como isso vai variando em diferentes horas do dia. Tem horas que as pessoas mandam mais e-mails, ouvem mais música, ficam na internet. A gente foi fazendo isso por cada país. E daí agora vocês vão vendo como a gente agrega isso pelo tempo, mas também por diferentes continentes. Então aqui é a Ásia, a América que foi, a Europa. No final, o que a gente percebe é que quando a gente junta todos esses, a gente vê essa curva que a gente chama da assinatura da humanidade, ou seja, que todo mundo, quando a gente está se comunicando, a gente quase que constrói um mundo que está pulsando em termos de comunicação. E juntando todos esses dados e normalizando pelas horas do dia, a gente vê que todo mundo, no mundo inteiro, não importa a cultura, não importa a classe econômica, a gente tem essa mesma pulsação quando se trata dos meios de comunicação que a gente usa. Esse projeto eu acho muito legal, porque ele mostra que não importa se você está localizado
em Boston, ou em Mumbai, ou em Lagos, na Nigéria, esses dados estão abertos para todos. O que importa é você ter uma curiosidade aguçada, uma pergunta de pesquisa muito clara. Os dados estão disponíveis. Essa é a grande descoberta daí. Existem dados que não estão disponíveis, óbvio, mas tem muita pesquisa a ser feita com dados que estão disponíveis, antes da gente reclamar que dados não existem. Mas eu queria mostrar para vocês os próximos projetos, que são quando a gente não tem dado de fato. Um deles foi publicado a semana passada num jornal, numa revista chamada Scientific Reports, que é do grupo da Nature. E a ideia desse projeto, chamado B++, é que, quando a gente fala de cidade, um dos impactos que as cidades têm é um decréscimo da biodiversidade, ao ponto de que, se você compara a linha de urbanização do mundo, ela é inversamente proporcional ao declínio da biodiversidade. No entanto, medir biodiversidade é uma coisa muito difícil. Vários cientistas, biólogos, eles vêm usando a quantidade e a diversidade de insetos como uma medida de biodiversidade. Então, se você tem uma região e você começa a contar os insetos e o número de insetos cai, ou a diversidade de insetos cai, é um sinal de que há também um declínio na biodiversidade. Porém, como vocês podem imaginar, é muito difícil contar insetos e classificar os insetos. Então, a gente pensou, será que a gente consegue desenvolver um modelo de visão por computador que a gente possa, ao olhar um inseto, dizer qual é a espécie desse inseto? Então, o que a gente fez? De novo, a gente foi para a internet e coletou dezenas de milhares de fotos de insetos com a sua legenda. Então, essa é uma abelha dessa espécie, esse é um gafanhoto daquela espécie, essa é uma mosca de uma outra espécie. Todos esses dados estão disponíveis na internet de graça para qualquer pessoa. A grande coisa, novamente, não é a falta de dado, é a falta de imaginação. A gente pegou todas essas imagens e começou a treinar um modelo de visão por computador, de uma maneira que, depois que eu tenho várias imagens com o título qual espécie é, eu treino esse modelo e daí eu começo a alimentar esse modelo com outras imagens de inseto, para ver se o meu modelo de visão computador acerta na classificação de qual inseto está lá. A gente colocou um site muito simples, mas que mostra essa tecnologia. E para vocês terem uma ideia de quão poderoso isso pode ser, o modelo mais comum usado até 2 semanas atrás, ele conseguia classificar 40 espécies automaticamente, com visão para o computador. O nosso modelo proposto, ele consegue classificar 2.400 espécies, 60 vezes mais do que o modelo anterior. O nosso próximo passo, para o qual a gente já conseguiu financiamento, é expandir esse modelo e criar alguns jardins com o mesmo tipo de terra, as mesmas plantas, com uma câmera, e distribuir esses jardins por diferentes partes de cidades, para ver se os padrões de urbanização, ou se quando há uma obra, uma nova indústria, ou algum tipo de
aquecimento global, qualquer fenômeno, se a gente consegue monitorar quase que em tempo real a diversidade e quantidade de insetos, consequentemente, a biodiversidade. Esse trabalho, ele, como eu falei, ele é um trabalho que a gente tem que desenvolver o modelo, nesse caso de visão a computador, que requer, obviamente, um conhecimento de algumas pessoas que trabalham com visão de computador. Porém, o autor principal desse artigo são dois autores, eu e meu colega, Titus. Ele é o autor principal. A formação dele é em políticas de ciência. O mestrado dele também é em políticas e estudos sociais de ciência. Ou seja, ele não é um cientista da computação. Novamente, é uma ideia muito forte e daí um esforço muito grande dele de aprender a técnica para responder uma pergunta de pesquisa. Mas tudo começou com esse trabalho, com esse colega, Titus, há alguns anos, quando a gente abriu o laboratório em Amsterdã, ele é de Amsterdã, e eu visitando Amsterdã, a gente sempre via essa imagem, bicicletas por todos os lados em Amsterdã. E uma vez a gente estava conversando com outras pessoas da cidade e vimos no jornal uma notícia de que a polícia de Amsterdã havia retirado dos canais da cidade, como vocês sabem, Amsterdã tem muitos canais, havia retirado dos canais 5.000 bicicletas que tinham sido jogadas nos canais. 5.000 bicicletas. E daí a gente comentou isso com a polícia de Amsterdã, e a polícia de Amsterdã disse, olha, na verdade, a gente tem registro, a gente tem cálculos que a gente imagina que 80.000 bicicletas sejam roubadas por ano em Amsterdã. Então a pergunta que fica é, mas para onde vão as bicicletas que são roubadas em Amsterdã? A polícia não sabe, não sabia. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu, da polícia de Amsterdã, uma doação de 100 bicicletas que haviam sido roubadas e não tinham sido recuperadas pelos donos há mais de um ano. A gente pegou essas 100 bicicletas, reformou as bicicletas, então elas estavam prontas para andar. A gente colocou um rastreador embaixo do banco de cada uma dessas bicicletas e a gente amarrou essas bicicletas em vários pontos de Amsterdã, onde a polícia sabia que havia registro de roubos. E olha o que acontece. Vocês logo veem que essas bicicletas fantasmas, a gente levou-as para essa cidade, onde você vê aqui bicicleta por todos os lados, e a gente colocou 100 bicicletas distribuídas pelas cidades. 5 meses depois, 70 das bicicletas haviam sido roubadas. E a gente começou a mapear, com um dado a cada dia apenas, onde essas bicicletas estavam. E a gente percebeu que as bicicletas estavam andando muito pela cidade, mas se a gente voltar aqui para esse mapa, vocês vão ver uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, as bicicletas roubadas em Amsterdã, elas não são levadas para outros lugares, elas permanecem na própria cidade de Amsterdã. Daí, a gente também percebeu que elas não só permanecem na cidade de Amsterdã, mas como elas voltam para os mesmos pontos onde elas foram roubadas. Ou seja, há tanta bicicleta na cidade que não há um comércio enorme de bicicletas roubadas na cidade. Quando a gente teve o artigo para ser publicado, a polícia de Amsterdã tentou bloquear a publicação, porque ia revelar um lado negativo deles. Mas depois de alguma conversa, eles perceberam que não, na verdade, era uma pesquisa muito importante para eles, porque
esse tipo de crime, um crime pequeno, como um roubo de bicicleta, ele pode ser um sinal de outros crimes que acontecem na mesma região da cidade. Então, sabendo como que essas bicicletas roubadas se movimentam na cidade, eles também tiveram uma sinalização de quais são as áreas mais ou menos seguras para a população de Amsterdã. Então, daí o artigo foi publicado e foi bastante um sucesso mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês mais 2 projetos, para a gente ter bastante tempo para conversa. Esse projeto que eu vou mostrar agora é o maior que a gente já fez em termos de quase que de risco e de complexidade. Por quê? Ele também é em Amsterdã, e nesse caso, a gente estava desenvolvendo um trabalho grande em Singapura com carros autônomos. E há 10 anos, mais ou menos, Amsterdã veio para o MIT e falou: olha, será que vocês não querem também fazer um trabalho sobre carros autônomos para a Holanda e para Amsterdã? E a nossa reação, quando a gente sabe Amsterdã, todos esses canais, a gente falou: olha, a cidade de Amsterdã tem mais de 100 quilômetros de canais. Por que que vocês vão querer colocar carros autônomos aí nessa cidade? A gente fez um cálculo e a gente dividiu a cidade de Amsterdã em quadrículas de 500 por 500 metros. E daí a gente calculou, se você quiser ir de qualquer quadrícula para qualquer outra quadrícula, como você chega mais rápido? De ônibus ou bonde, a pé, bicicleta ou carro? Quase todos os movimentos são mais rápidos de bicicleta. O carro ganha, mas não sempre. Em vários deslocamentos, a bicicleta é bem mais rápida do que o carro. Então, a gente falou assim, olha, por que a gente não esquece carro? Bicicleta você já tem as vias, mas os canais de Amsterdã, a gente podia trazer barcos autônomos para lá. Eles aceitaram, a gente fez um acordo com a cidade de Amsterdã e as universidades de Wageningen e Delft e começamos esse projeto. Quando a gente foi para lá, isso que a gente via. É muito difícil pensar num barco autônomo numa região como essa, onde, na verdade, qualquer pessoa pode sair de barco. A gente começou a coletar dados de todos os movimentos de barco que tem na cidade. De novo, dados abertos. E a gente começou a simular todos os tráficos que existem de fato, para daí indicar para o nosso barco autônomo quais são as rotas com menos risco de, de bater, de colisão com outro barco. Então, teve um trabalho muito grande com o pessoal de transporte e de robótica que trabalhava conosco no laboratório. Ao mesmo tempo, a gente fez várias oficinas em Amsterdã e no MIT para falar para as pessoas assim, olha, já que nós vamos levar barcos autônomos para Amsterdã, como vocês gostariam que a cidade usasse esses barcos autônomos? Então, a gente chamou pessoas da cidade, jovens estudantes, e eles todos foram tendo ideias do que fazer com esses barcos, e depois eles tinham que mostrar a ideia para o grupo, e as ideias que eram mais bem aceitas, eles mesmos criaram essas simulações em realidade virtual. Então, imaginem, isso aqui é a qualidade de 2017. Eles criaram essa realidade virtual, onde as pessoas podiam tentar experimentar um pouco como seria ter um barco autônomo na sua própria cidade. Então, a cidade estava feliz, que a gente estava fazendo análise dos dados, estava envolvendo os estudantes em como pensar a cidade com os barcos autônomos, mas a gente também estava desenvolvendo o próprio barco. Aqui vocês veem a piscina, uma das piscinas do MIT, onde a gente está já com um barco muito pequenininho, mas ele desviando de obstáculos fixos, agora uma pessoa, pós-doutorando, andando, como ele desvia também de obstáculos móveis. Então, a tecnologia estava lá, mas era um barco muito pequeno ainda.
E, ao mesmo tempo, a gente estava propondo ideias para a cidade. Aqui, a distância entre vocês que estão vendo essa imagem e aquele prédio verde, que é o Museu de Ciências da cidade, são apenas 60 metros. Porém, não há ponte aí. E não se pode construir uma ponte, porque os dois prédios, o verde e onde vocês estão, de onde a foto foi tirada, são prédios históricos. Então, para caminhar de um lado para o outro, você tem que andar quase 1 quilômetro. Então, a gente começou a fazer várias propostas. Esse, por exemplo, é um círculo de barcos autônomos, onde você sobe e circula para atravessar. E por que esse círculo? Porque daí você mantém o canal aberto para os outros barcos que passam por aí. Mas a gente não tinha o barco ainda. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que é em inglês e não tem como ser diferente. Eu espero que vocês entendam um pouco, mas ele mostra o resultado final. This is Lucy. Lucy is a rowboat, São a dois fully barcos. autonomous, zero-emission boat that operates on urban waterways, and she can change the way cities work. As congestion and emissions continue to rise, while cities continue to grow, the existing infrastructure of many cities struggles to keep up. Rowboats offer a solution by moving road traffic to the water. By bringing passengers from A to B, or as an on-demand boat, taking you anywhere you want. And they can also help the city as a multi-purpose workboat. Take Crystal. She is equipped to collect household waste to free the streets from heavy garbage trucks. Rowboats are fully autonomous, so they navigate without a skipper and can operate 24/7. In order to sail by themselves, rowboats need to perceive their environment and recognize objects such as bridge pillars, floating objects, and of course other vessels. The primary source of information comes from a LiDAR sensor, but rowboats are also equipped with cameras, GPS, and a digital compass. Rowboat's onboard computer combines and processes all of the data and runs the rowboat software so it can successfully complete its mission plan. After 5 years of development, testing and experimentation, we have now successfully enabled autonomy on the full-scale prototypes. Rowboat is ready for the next step. Join us and let's unlock the potential of urban waterways together. Esse projeto Rowboat, depois que ele acabou essa parte da pesquisa, dois colegas de Amsterdã resolveram criar uma empresa, uma startup. E hoje, esse barco ele tem um protótipo maior, de 9 metros de comprimento, e a parte da tecnologia, o cérebro, digamos, ele está implementado já num barco que faz a travessia do principal rio de Amsterdã. Então, essa é uma outra característica do MIT que eu comentei no início, que é como você trazer o conhecimento que às vezes é teórico ou científico mais aplicado, mas para uma coisa de fato que está implementada na cidade, nesse caso por uma empresa. E o último projeto que eu vou mostrar, para mim é especial, porque é no Rio de Janeiro, no Brasil, onde a gente abriu o laboratório agora. E vocês provavelmente conhecem esse termo favelas. Favelas são os assentamentos informais, que nós temos bastante em toda a América Latina. E esses assentamentos informais são muito difíceis de serem mapeados, mesmo para entender como que eles estão crescendo. O crescimento horizontal dessas favelas é uma coisa bastante consolidada, com sensoriamento remoto, porém, o crescimento vertical já é muito mais difícil de conseguir detectar, e principalmente você tem uma maneira de crescimento nessas favelas que é um crescimento intersticial, ou seja, você tem uma casa, outra casa, você tem uma cobertura, e naquele vão uma outra pequena casa é construída, e isso jamais é detectado por satélite, por fotografia,
você não detecta. Então, como esse organismo urbano cresce e se organiza, é uma coisa muito difícil de se fazer. O que a gente decidiu fazer? A gente falou assim, puxa vida, e se a gente fosse lá com uma tecnologia chamada LiDAR, que é um escaneamento a laser. É como se fosse um pointer, certo? E são vários dele girando todo o tempo. E o que a gente vê aqui, essas coisas coloridas que parece uma árvore, parece uma janela, parece uma parede, é um tratamento de pós-produção. A imagem básica dele só mede a distância do ponto emissor até o obstáculo onde bateu. E isso, a gente pensou, isso pode nos dar uma riqueza de detalhes de como essa favela é organizada internamente, não apenas como ela expande originalmente, mas todas a sua organização interna mesmo. E o que a gente fez? A gente foi para Rocinha, que é a principal favela do Rio de Janeiro, a mais famosa. E lá na Rocinha, que é uma das mais conhecidas, apenas 23% das ruas são mapeadas pelo Google. E por que isso é importante? Porque isso mostra que sequer endereço várias dessas casas têm. Então a gente falou, se a gente fosse lá com essa tecnologia laser, a gente conseguiria mapear, criar um modelo tridimensional dessa favela. E isso permitiria com que a gente, por exemplo, indicasse quais as áreas e as casas mais vulneráveis a deslizamento de terra, a chuvas muito fortes. Também a gente conseguiria dar um endereço para cada uma dessas casas e também ajudar na posse da terra ou na posse daquela unidade habitacional. Porque como eles não estão mapeados, nem a posse daquela unidade eles podem ter. A gente fez esse projeto há 3 anos, 2 anos e meio, e foi muito bem recebido, ao ponto de que a cidade do Rio de Janeiro, como eu comentei com vocês, resolveu montar a primeira unidade de um laboratório do MIT, o Sensible City, no Rio de Janeiro, começando agora em junho. Então, eu mostrei para vocês alguns exemplos de projetos, um deles com esses dados que eu chamo de oportunista, que eles estão aí e a gente precisa pensar pesquisas, mas os dados estão disponíveis, e outros projetos menores, como o de monitoramento de insetos, até aquele muito grande, que é a construção de barcos autônomos para Amsterdã, mostrando também as diferentes escalas de projetos de pesquisa quando a gente trata de estudos urbanos, envolvendo não só urbanistas, arquitetos, sociólogos, antropólogos, mas também matemáticos, físicos, cientistas da computação, psicólogos. Todas essas formações, elas estão presentes no laboratório, no Sensible City Lab. Bom, Luísa, eu não sei se deu tudo para entender pela velocidade, mas temos aqui ainda os 10 minutos para a gente conversar. Obrigado. Obrigada, Fábio. A gente não teve nenhuma reclamação assim muito efetiva. Agora eu dou continuidade aí para as perguntas. Por favor, Natália. Ok, então, de novo, muito obrigada, professor. Realmente é muito diferente escutar, porque a gente tem mais contexto, mais informações, mais projetos reais, atuais. Então, muito obrigada. E a turma geral também estão escrevendo que obrigado, que excelente, que os projetos muito interessantes. Obrigado. Então, sim, temos mais contexto. Então, a primeira pergunta que acho que seria muito bom ter uma discussão que seria assim:
Está bom se eu falo só em português, professora Silvia, ou faço também em espanhol para os... Sí, sí, te solicitaría hacer la pregunta en portugués y acto seguido en español, por favor. Tá bom, isso. Então, a pergunta é, em termos metodológicos, professor Fábio, como coletam vocês os dados abertos, dados como as perspectivas das pessoas sobre esses projetos? Por exemplo, você falou, no caso, dessa ponte num espaço histórico, sim? Qual é o diálogo dessas visões sociais, ou políticas, ou econômicas, ou culturais, qualquer delas pode ser, com o desenvolvimento tecnológico e a aposta do projeto nesse espaço? Sim? Como gerar essa integração? É como... Agora falo em espanhol, tá bom? Fala em espanhol para ver se eu entendo, porque a pergunta está muito longa. Se Tá. você conseguir fazer uma pergunta que tenha uma vírgula só e um ponto de interrogação, eu consigo entender. Tá bom, então vamos. Como vocês coletam dados abertos? Parece tá? Essa primeira parte. Ótimo. Entonces, para los compañeros acá en Colombia, ¿cómo están? Y para los compañeros también que están en otros lugares hablando español. Entonces, la primera pregunta, bueno, es sí, definitivamente tiene varios puntos la pregunta como para generar una discusión. Entonces, la primera pregunta puntual es, en estos proyectos, particularmente que el profesor nos acaba de compartir, ¿cómo capturan, cómo recolectan datos abiertos? ¿Sí? ¿Cómo se genera esa integración ahí de todos estos datos? Porque claro, vimos pues visualizaciones a partir de aplicaciones de uso tecnológico, pero pues también como estas visiones sociales, cómo se integran. Entonces, empezamos por cómo se recopilan, cómo se recaba información de datos abiertos. Y estoy obrigada, profesor. Os dados abertos. Normalmente, existe uma coisa que se chama, eu vou colocar aqui, vários dos sites, eles têm essa tecnologia, chama API, e você consegue, por muito tempo, também o Facebook tem isso, você consegue baixar alguns dados, o Google Maps, Street View tem isso, o antigo Twitter tinha isso. Então, é uma linha, é um código de computador que você escreve, que também é muito simples de fazer, e ele vai nesses sites e constrói para você uma planilha, como se fosse uma planilha Excel, com todos os dados desses sites que estão abertos. Então, por exemplo, se você vai no Twitter, eu vou dar um exemplo. Todos vocês conhecem um aplicativo chamado, vou colocar aqui na mensagem, chamado Strava. Strava é um aplicativo que você põe no seu celular para medir quantos passos você dá. Se você está andando de bicicleta, você fala, eu estou andando de bicicleta, e ele mede quantos quilômetros você andou de bicicleta. O interessante é que todos esses dados, eles fazem uma rede social. Então, por exemplo, se eu começo a andar de bicicleta e a Luísa também começa a andar de bicicleta, ele fala, Luísa, também estou andando de bicicleta. Então, eu fico amigo da Luísa que anda de bicicleta. E a Luísa fica amiga da Natália. Consequentemente, eu também estou ligado à Natália, indiretamente. Então, esses dados, eles são abertos por natureza. Por quê? Porque eu quero saber se a Luísa anda de bicicleta ou não, ou se o Juan Jurado anda de bicicleta ou não. Então, se ele não colocar esse dado aberto, eu nunca vou saber se ele anda de bicicleta ou não. Então, esses dados são abertos por natureza. Consequentemente, se você faz uma linha de código como esse API, você consegue pegar todos esses dados. Então, esse é um exemplo de como a gente pega dados abertos. Ok, tá muito legal essa afirmação que você faz sobre os dados abertos são, por natureza, não? Estão
dentro do projeto mesmo, tá legal. Obrigada, professor. E agora, como é o relacionamento ou a integração dessas visões, opiniões, descrições, perspectivas das pessoas ao redor no desenvolvimento ou a criação desses projetos? Como vocês também fazem a recoleta desses dados? Tenta em espanhol, eu não entendi a pergunta. Ok. ¿Cómo se da la integración de otro tipo de datos como visiones, opiniones o descripciones de la gente que está alrededor de esos proyectos? Sí, sí, tienen alguna forma particular de recoger esos datos. Quando a gente precisa, mas, por exemplo, nos projetos que eu mostrei para você, em qual desses projetos a, a visão, a opinião das pessoas ao redor me interessaria? Como você faria? Escolha um dos projetos que eu mostrei para vocês e me dê um exemplo de o que você acha que poderia ter sido colhido como informação da opinião de alguma das pessoas. Ok, por exemplo, identificar se as pessoas gostam ou não de uma característica específica do design. Não sei exemplos, ou realizar visões coletivas Mas isso não é sobre. pesquisa, mas isso não é pesquisa científica. Isso é uma pesquisa de opinião. Você contrata uma empresa e vai lá e pergunta o que você achou desse projeto. Em Ok. termos de pergunta de pesquisa, Posso eu ajudar? pode ajudar, Luísa, por favor. Posso ajudar. Eu penso assim, das bicicletas, né? Então, havia uma demanda, talvez da comuna, da prefeitura, não? Não? O público, as pessoas, eles se sentiam incomodados pelo roubo? Não sei também, mas eu não me importei muito com isso. Mas Não, não não, impactou isso? não, nem um pouco. A gente sabia que 80.000 bicicletas eram roubadas por ano. A gente parte do pressuposto que as pessoas que tiveram as bicicletas roubadas estavam incomodadas. E a polícia, que não conseguia saber onde que essas bicicletas estavam, talvez estivesse incomodada pela incompetência. Mas o mais interessante, eu acho, quando a gente trabalha com pesquisa, eu percebi depois de um tempo isso, mas principalmente quando você começa a dar aula, orientar pessoas, tal, a gente sempre fala sobre a pergunta de pesquisa, certo? Mas eu acho que mais importante do que a pergunta de pesquisa é o que te causou surpresa. Porque se você não tem uma curiosidade, alguma coisa, nossa, 80.000 bicicletas são roubadas. Ou, puxa vida, biodiversidade está sendo reduzida. Mas sabia que inseto pode ser um medidor de biodiversidade? Eu não sabia disso. Então, eu acho que se você... A pesquisa não começa com a pergunta de pesquisa. Ela começa com essa surpresa. E daí, a segunda parte, tão difícil quanto... Eu estou falando para a Natália, mas acho que vale para vários alunos. Tão difícil quanto é formular uma pergunta de pesquisa que seja simples. Para onde vão as bicicletas de Amsterdã? Como eu conto o número e a diversidade de insetos numa cidade? Tem que ser perguntas que não tem nenhuma vírgula, nem um coma, não tem nada. É uma frase só com um ponto de interrogação. Eu acho que esse é o segredo de partir de uma surpresa para uma pergunta que seja muito simples. A execução, responder a pergunta, daí, claro, você pode imaginar
quão difícil foi construir o modelo de computação para detectar os 2.400 insetos. Mas a pergunta de pesquisa tem que ser muito simples. Como eu conto o número e a diversidade de insetos numa cidade? Essa é a pergunta. Se ela for mais complicada, se a pergunta for mais complicada do que o modo como você pode responder a pergunta, alguma coisa está de errado. Ok, tá bom, sim, eu acho que são perspectivas, não? Temos outras perguntas que estão compartilhando aqui no chat. Eu acho que tá bom que a gente faça a leitura. É. Como Então, selecionam o público objetivo a estudar? Quais são os critérios? Olha, essa é uma pergunta boa. O nosso laboratório, ele é financiado por dinheiro privado. Mas como que acontece isso? Como a gente faz essas... Por exemplo, quem financiou essa pesquisa das abelhas? Ninguém, a princípio. E quem financiou o trabalho do Rio de Janeiro? Ninguém. Então, o que acontece? Como a gente faz esses 20 anos, como a gente está conseguindo fazer esses projetos que chamam a atenção das pessoas, as empresas privadas, elas participam do que a gente chama de um consórcio, que elas pagam o laboratório para estarem afiliadas ao laboratório, com a confiança de que, olha, eles vão fazer, eu não sei o que eles vão fazer, mas eles vão fazer alguma coisa que vai ser surpreendente e vai chamar atenção. E daí, como vai chamar atenção, as pessoas vão saber, então a Toyota está patrocinando aquele laboratório. Mas a gente não faz pergunta encomendada. E da segunda pergunta, quantas pessoas intervêm em um projeto para poder cobrir uma população tão grande como as favelas? Só para eu saber, o Carlos, quantas pessoas intervêm? Você quer saber quantos pesquisadores estão envolvidos? Yo creería que sí, profesor. Tá. Isso varia bastante. Por exemplo, no caso das favelas, a gente tinha um grupo dentro do laboratório, em tempo parcial, mas éramos 4 pesquisadores no laboratório e a gente teve 2 colegas de uma empresa no Rio de Janeiro que foram com os pesquisadores para fazer o escaneamento de laser na favela durante 4 dias. Luísa, você tem uma pergunta difícil? Me faça. Ou faço melhor. Eu acho que, na verdade, quando você fala a questão da pergunta, mas claramente, como você falou, a complexidade da pesquisa, ela acaba impactando, né, socialmente, culturalmente, politicamente, né? Mas eu entendo que quando a sua equipe está pensando nos dados e no modos de operacionalizar, né, outras pessoas talvez estejam estudando esses impactos de outra perspectiva, não? Você falou que você tem na sua equipe antropólogo, psicólogo, certo? Bem, Como que eles atuam nesse processo aí de pensar o projeto e a aplicabilidade do projeto? então, o que eu acho interessante no laboratório, isso vale tanto para a psicóloga, que esteve no laboratório por um tempo, quanto para o economista que está lá, ou para o físico. É tão incompreensível que um físico esteja envolvido no trabalho da bicicleta quanto um psicólogo. Então, o que é interessante é que a gente fala assim, olha, uma vez que você entra no laboratório, a gente, a princípio, esquece a gente mede menos a especialidade que você traz para o laboratório e mais
o quanto você está aberto para mudar a sua própria perspectiva. Porque quando um antropólogo vem e quer colocar os métodos que ele aprendeu no doutorado de antropologia, no mestrado de antropologia, no nosso laboratório, para que você veio? Se você está tão imbuído, Disciplinar. disciplinado naquele seu método, fica onde você estava. O interessante é que o antropólogo venha e tem que trabalhar com o físico. E daí o físico vai falar, nossa, mas o que esse antropólogo está falando aqui que eu não entendo? E vice-versa. Então, a gente mede o sucesso dos pesquisadores menos pelo conhecimento disciplinar que eles trazem e mais pela abertura que eles têm de pensar fora da própria disciplina. Tá. Antes, há duas perguntas de Fernanda. Isso aqui. Tem uma pergunta. Quantas disciplinas intervêm no processo? Olha, também eu imagino, do Carlos Fernandes, né? Eu imagino que as disciplinas dentro do laboratório, né? Como eu falei, por exemplo, para você ter uma ideia, no MIT tem uma figura chamada de investigador principal. Investigador principal são aqueles que ganharam direito junto ao Instituto de poder dirigir pesquisa. No nosso laboratório, nós temos 4. Um deles é engenheiro da computação. O outro dele é arquiteto e engenheiro civil. Eu sou urbanista e fiz o mestrado, doutorado em comunicação. E tem um outro colega nosso que é cientista da computação. Então, aí já mostra um pouco a variedade, né? E como eu falei, para nós é muito bom que tenha pessoas de disciplinas diferentes envolvidas. Isso traz uma riqueza grande para um dos líderes de um dos laboratórios de Holanda, como eu falei, ele fez políticas de ciência. Ok, professor. Antes, Fernanda, tinha duas dúvidas que têm a ver com uma das que a gente compartilhou sobre vigilância. Você pode olhar? A Fernanda vai perguntar? Sim, Qual que é Fernanda a pergunta? Sintra. Antes, Tá no chat, Fábio. Tá no chat, peraí. Quando seleciona o projeto População Favelas? Fernanda. Professor, parabéns. De vigilância das pessoais, né? Essa pergunta é excelente. Porque por muito tempo a gente trabalhava com essa coisa de coletar dados e tal, e sempre tinha uma pergunta sobre a privacidade, né? Como vocês lidam com a privacidade de dados? Então, eu vou fazer uma pergunta agora para a Luísa, que está no Brasil, e a Natália está na Colômbia? Tá. Então, vocês podem me dizer rapidamente como que a Constituição do país de vocês define privacidade? Vocês têm 2 minutos para me responder. Se vocês tiverem 2 minutos, o que vocês fariam? Luísa, você tem 2 minutos. O que você faria, Natália? eu procuraria rapidamente para lembrar Procuraria onde? na Constituição diretamente, Não, você tem a na internet. Constituição com você aí? Mas é velha. Na internet, é mais rápido. Na internet, justamente. Então, eu fazia essa pergunta justamente por isso. Porque, assim, as pessoas acham que estão preocupadas com privacidade, mas quando eu faço essa pergunta, a primeira reação é: eu vou ao Google e procuro. Pois bem, você não está interessado em privacidade. Você tem uma ideia normativa de que a privacidade seja importante. Portanto, você faz essa pergunta constantemente. E daí eu dou o segundo exemplo. O segundo exemplo, são 3. O segundo exemplo é, agora menos comum, mas quem você acha que é mais invasivo de privacidade? O Facebook
ou o Google? Ou o Instagram ou o Google? O Google Ele invade mais ou menos? invade mais? Tá, você usa mais o Google ou o Facebook? Uso mais o Google. Então, justamente. Acontece o seguinte, em termos de dado, o Facebook e o Google, eles pegam exatamente os mesmos dados. Mas tem uma diferença. O Facebook, ele serve para você falar com a sua avó. O Google, ele fala para você como que a Constituição da Colômbia define privacidade. Ou seja, você permite expor mais a sua privacidade em troca de algum benefício, certo? E daí a gente resolveu fazer assim, bom, então vamos fazer uma atividade. A gente fez um jogo chamado Data Slots. Vocês podem até ir online, né? Ele está funcionando, mas a gente acabou a pesquisa, mas está funcionando. E a gente fez um jogo, a gente jogou esse jogo, é um jogo de cartas que ele trabalha entre o balanço entre os benefícios e a invasão de privacidade de dados. A gente jogou esse jogo 1.200 vezes, 4 participantes por jogada, em 15 países, em 12 línguas, e a gente mandou o artigo para publicação agora. Por quê? Porque existe uma questão, e a gente mediu, e o objetivo, a premissa era que a privacidade, essa discussão de privacidade é sempre uma troca, em inglês chama-se trade-off, né? É uma troca entre o quanto de privacidade você está disponível, está disposto a abrir em troca de benefícios que você tem. Então, a privacidade nunca é normativa. E o último ponto que a Luísa vai entender por estar no Brasil, o Brasil quase que passou por isso recentemente, existe uma diferença, deu acaba, parece porque 11h30, 11h20, mas existe uma diferença muito importante que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que é a definição de privacidade. A definição de privacidade, ela é, quem é filósofo aí provavelmente vai saber disso, mas ela é dividida entre autonomia, privacidade como autonomia e privacidade como segredo. Por muito tempo, a sociedade moderna ela foi constituída tendo a privacidade como autonomia, ou seja, o que é da minha vida privada não é o Estado que vai dizer o que eu faço, não é a igreja que vai dizer o que eu faço, é a minha vida privada, é a minha autonomia de tomar decisões, é a minha visão de mundo. É assim foi construído o iluminismo, o mundo moderno. Não, religião não manda em mim, governo não manda em mim, eu mando em mim, autonomia. E tem um outro lado da privacidade, que é a privacidade como segredo. O que eu faço, o que eu penso, só importa a mim. Então, vamos pensar na Inquisição. Se eu acho que Deus não existe, não é a igreja que vai me dizer se sim ou não. Eu tenho o direito de achar o que eu quero. Então, por muito tempo, você tem essa dicotomia entre privacidade como segredo e privacidade como autonomia. Mais recentemente, a balança da privacidade como segredo ficou mais pesada. Mas o mundo moderno foi constituído graças ao outro lado, a privacidade como autonomia. Então, o que é importante nisso é a gente saber justamente que a privacidade ela não é normativa, ela mudou ao longo da história e, por mais que a gente ache que a gente tenha alguma opinião sobre privacidade, ela sempre é esse balanço entre autonomia e segredo, entre os benefícios que eu recebo em troca da abertura que eu dou. Pessoal, 11h11, acho que é da noite aqui para mim, acho que eu vou dormir. Tá bom, nada, muito obrigada, porque, por exemplo, para mim, é um espaço de me incomodar, no bom sentido,
como outras perspectivas. Então, realmente, obrigada com você, professor, e com todos. Pela minha parte, é tudo. Tchau, tchau para todos. Tchau, Luísa. Obrigado. Boa noite. Tchau. Chao. Bueno, entonces con esto daríamos cierre a la conferencia del profesor Fabio. Estaríamos también dando por finalizada la sesión para los estudiantes de doctorado y nuestros compañeros en Brasil, y continuaríamos con los compañeros de pregrado, maestría y especialización. Nos vemos entonces el otro lunes, lunes 16, tendremos una conferencia a cargo de Mónica Peñalosa y Carlos Arango. Ok. Un abrazo muy grande. Gracias, Natalia, por tu moderación. Gracias, Natália. A ustedes, que estén bien. Chao.